Gente, boa tarde, como vão? Tudo bem? Vamos lá ver se a bateria dá. Eu vim fazer o vídeo num lugar maravilhoso. Eu adoro estar ou em casa ou no meio da natureza. Isso aqui fica aqui de fundos, meio de fundos e pro lado aqui do restaurante vegetariano que tem aqui. Mas eu precisava tomar só um pouquinho. Hoje eu tenho os dois óculos, por isso não tem nenhum na cabeça. Tem um por baixo e outro por cima. Eu tô com um pouquinho de fotofobia. Bem, gente, é época de eleições em alguns países e como eu gosto de falar na língua do povo, eu vim falar um pouquinho de política. Vamos saber o que é? Do meu jeitinho, meio povão? Então vamos lá? O que é política? Política é uma atividade específica, separadas de nós. É uma profissão. A maior delas, a maior das profissões é a política. A palavra política surgiu de políticos, que quer dizer aquilo que é da cidade de polis, da sociedade. O que é polis? Polis era um estado, uma cidade da Grécia Antiga. Ou seja, políticos, que quer dizer aquilo que é da cidade, ou seja, que é do interesse do homem enquanto for cidadão, que é do direito e do interesse do cidadão. Lembrando que política entrou no lugar da monarquia, gente. É só para quem não entende exatamente o que é política, então a gente está tentando explicar isso aqui mais ou menos assim do nosso jeito. Lembrando então que a política entrou no lugar da monarquia, na era dos reis, lembram? O que a sociedade... Só que assim, quando a política entrou, só a sociedade teve o direito de votar. Com o tempo, a política foi mudando, como tudo, né? Algumas leis, como vocês veem leis religiosas, leis de todas as formas, que de tempo em tempo vão mudando alguma coisa. Então, de tempo em tempo, a política foi mudando e todos agora somos considerados cidadãos com direitos a votos. E alguns até obrigados a votar. Vocês podem ver aí que em alguns países... menores né, de 18 e 21 anos, eu não sei, cada país é uma idade, 18 e 21 para estar maior de idade, mas vocês veem que tem países que ali crianças, adolescentes com 16 anos são obrigados a votar. Quer dizer, por aí você vê que é um país corrupto. Por quê? Se esse adolescente tem responsabilidade para escolher um governante para o país, não sabendo, não entendendo ainda nem o que é política, nem sobre o que quer dizer a política, então ele também tem idade o suficiente para responder a outros crimes, como crime de assassinato, estupro, roubo, entre muitos outros, gente, né? Vamos lá procurar saber direitinho, porque os países, quanto mais também nos privam da educação, isso quer dizer que é nos deixar tapado. Então, voltando lá à política, para não sair do assunto. Então, o significado, a política é, né, aquilo que eu expliquei. A política foi criada na Europa nos finais do século XVIII para o século XIX, quando a monarquia caía, quando estava caindo a era ali dos reis, né, e surgia a monarquia parlamentar, que são partidos políticos. O que é um partido político? Partidos políticos são grupos que defendem a mesma ideia, onde alguns são contra e outros a favores. Por exemplo, 112, ambulância. Por exemplo, na era da monarquia, que a monarquia caía, que os partidos começaram a ser criados, que a política começou a entrar, a política parlamentar começou a entrar, era na época ainda em que o assunto ainda era escravidão. O assunto era forte da época, ainda era escravidão, mas tinha ali pessoas que defendiam a igualdade para todos, né? Então, começaram a ser criadas assim. Lembrando que todo partido tem aqueles que são contra e tem aqueles que são a favor. Por exemplo, na época da escravatura mesmo, muitos eram a favor que todos os escravos tivessem direitos iguais com todos os outros seres humanos, enquanto outros achavam que não, que eles estavam ali para servir e, né, o resto vocês conhecem a maioria. E essa monarquia parlamentar, essa política, esses partidos
foram criados com o intuito da igualdade entre os seres, mas naquela época só a elite podia votar. Como disse, né, lá atrás, só a elite que tinha direito a votos. Com o tempo isso foi mudando, né? Por exemplo, naquela época mulheres não podiam votar, negros, analfabetos, eles consideravam que não tinha inteligência suficiente para votar. Mas com o tempo, né, isso vai mudando tudo. Gente, o sol, essa hora, não sei se ele tá se pondo ou o que, se eu peguei uma posição errada aqui. Tô aqui com a minha garrafinha de água e não consigo beber, não posso beber. Então, como eu estava dizendo, só essas pessoas tinham o direito de votar. Só a elite, a sociedade tinha o direito de votar. Daí vem o partido da direita, que foi criada para a igualdade. E já vamos chegar lá. O partido da direita são esses aí que se dizem democratas, né? Que se dizem democratas. Mas onde é que está a democracia? Cadê a democracia e o direito de igualdade? Que nunca existiu. Nunca existiu. Portanto, a democracia foi criada com esse intuito de igualdade. Mas de lá para cá, como tudo, vai se criando seus contras e seus favores. E hoje em dia, para mim, são lobos vestidos de cordeiros que não querem igualdade nenhuma. Que, para mim, eles ainda vivem na era da monarquia e eles só querem para eles. Porque, por exemplo, gente, esse partido da direita, esse partido democrático foi criado com os direitos iguais, né? Onde todos nós tivéssemos o direito de votos, de tudo, para tudo. Porque como é que são criados os partidos? Os partidos são criados assim. Naquela época, um grupo com a mesma ideia. Naquela época tinha muita escravatura, e isso começou na caída da monarquia, isso começou a surgir os partidos, a monarquia parlamentar, daquele grupo que defendia o direito de igualdade entre os escravos. Só que, portanto, esses lobos revestidos de cordeiro hoje em dia, que usam esse partido para isso, você vê aí por países, você vê que eles são lobos vestidos de cordeiro por países onde eles negam a educação, negam a saúde, o direito de igualdade, onde a mulher não tem direito. Você pode ver em países da Ásia, em países da Ásia que são assim, muitos países da Ásia, América Central, América do Sul, como no nosso país mesmo, você vê muita desigualdade, muita fome, porque o partido bom, o político bom, a gente não pode olhar partidos, tem que olhar o ser humano, o político. O político bom, você vê a igualdade dentro da casa de todos. É muito pouco tempo para eles consertarem um país inteiro, mas você já vê a diferença que ele começa a fazer dentro da casa das pessoas. Então eu considero um político bom aquele onde eu vejo que dentro da casa de todos os seres humanos, sem olhar quem é quem, todos comem igual, todos têm saúde igual, todos têm tudo por igualdade. Esse político para mim é o melhorzinho de todo, né? Então, assim, gente, o que são hipócritas? Eu vou chegar lá. Hipócritas, eu tô mostrando aqui embaixo o chão, gente. Hipócritas são pessoas fingidas, pessoas falsas, falso, fingido. Isso é um hipócrita. E é assim, antigamente, o que mandava na era da monarquia era os reis, né? Depois foi criada a monarquia parlamentar. Na Europa, é bem mais gerido esse parlamento, essa monarquia parlamentar. Quer dizer, esse negócio aí de político, essa coisa toda, para mim na Europa é mais bem sucedido do que em qualquer outro lugar. Porque você pode ver que a era onde eles vivem, tipo na era da monarquia ainda, onde mulher e muitas outras coisas não têm ali direito nenhum, você pode ver que a situação é precária. Por isso eu digo, antes de escolher um partido, antes de escolher um político, pesquisa a vida dele, saiba sobre a vida dele, pesquise a situação atual e antes do país e do político, o que de bom
ele fez a diferença na casa de todos. Começam a observar na saúde, para todos os lados, como é essa situação, gente. Porque assim, o país é gerido por 3 poderes, os 3 poderes maiores. Quais são esses poderes? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, que constitui do presidente, governadores, prefeitos, que esses são os que inventam as leis para o país. O legislativo, que é constituído de senadores estaduais, senadores federais, distritais e vereadores. Não, vereadores não. O poder executivo é constituído por presidentes, governadores, prefeitos que colocam as leis. São essas pessoas, esses poderes no executivo que colocam as leis. No poder legislativo, que são os senadores, deputados federais, deputados estaduais, distritais e vereadores. Sim, são esses que pedem a favor daquela lei que eles acham que está de acordo para aquele local. Portanto, se essas pessoas que fazem parte do poder legislativo começar a prometer coisa para vocês, não acredita. Não acredita não, porque é tudo mentira, é para pedir voto, porque o poder legislativo não tem poder nenhum. Eles são tipo intermediário entre o povo e o poder executivo, entre aquela cidade, aquilo que a precisão daquele local com o poder executivo. Quem dita as leis, as regras, quem manda no negócio é o poder executivo, entende? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O legislativo são senadores, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Esses estão ali para pedir, intermediar entre o povo e o poder executivo. Eles muito pouco podem fazer, porque querer até alguns querem, mas os que estão ali querendo morrem tudo. Como vocês veem aí, que são chacinas atrás de chacinas, assassinatos atrás de assassinatos. E depois vem o outro terceiro poder, que é o poder judiciário. Esses 3, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Eu já ia até falar um belo de um palavrão aqui. Eles não têm nada a ver com uma coisa com a outra. Eles trabalham em separado, porém em união ao mesmo tempo. É difícil explicar. O poder judiciário é que garante o cumprimento das leis criadas pelo poder executivo. Inclusive, o judiciário também é obrigado a aplicar essas leis, mesmo criadas pelo poder executivo, até nos executivos, quando não são corruptos. Então, o poder judiciário, ele é constituído ele é constituído pela lei. Igual, por exemplo, aí vocês veem aí, são os juízes, tudo que estiver ligado à lei. Tudo que estiver ligado à lei faz parte do poder judiciário. Fiz uma anotação aqui, não estou sabendo o que é. Bom, eu acho que eu consegui fazer vocês entenderem aí um pouquinho. Agora, sem contar aí no poder, nos 3 poderes maiores, então vocês já entenderam o que é o poder judiciário, o que é o poder legislativo e o poder executivo. O que fazem cada um na sua função, mas cada um trabalha em separado. O problema é quando eles se unem. Porque quando eles se unem, o que uniu eles ali não foi um bem maior para o bem do povo. O que uniu eles ali foi uma tal corrupção para o bem maior deles. Aí é que está o problema. Quando você vê que essas próprias leis criadas pelo Poder Executivo não está sendo aplicada neles mesmos, quando eles erram pelo Poder Judiciário, você pode ver que o Poder Judiciário está corrupto, está agindo junto com o Poder Executivo, o Legislativo e pronto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Mas eles estão ali para poder se unirem para trabalhar em prol do povo. Mas eu estava falando deles por quê? É porque eu fiz uma anotação aqui. Cadê? Agora eu perdi o papel. Ah, achei. Eu gostava que vocês fossem em Mateus, versículo 23 até o 25, e lesse lá onde Jesus amaldiçoa.
Só que assim, eu não escrevi tudo não. Eu vou ler para vocês aqui só o versículo 13 de Mateus 23 a 25, só o versículo 13. Deixa eu ver se eu entendo a minha própria letra. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar o que estão entrando. O que Jesus quis dizer com isso quando Jesus amaldiçoou os fariseus e escribas? Porque quando esses poderes todos, que não tem nada um a ver com o outro, eu tô aqui com a palavra na boca que eu não vou dizer que é brasileira, é uma piada. Quando esses três poderes se juntam, é onde Jesus os chamam de hipócritas, fingidos e falsos, fariseus e escribas. O que são fariseus? Fariseus são essas pessoas aí ligadas às leis. Os escribas, a mesma coisa. Por quê? Antigamente, isso é uma seita, gente. Eles acabam se unindo e formando uma seita religiosa que ostenta grande santidade no exterior de sua vida. Mas se vocês observarem, pesquisarem a vida dessas pessoas, vai ver que não é nada disso que eles mostram. Escribas são os senhores como juízes, escrivão, notário, advogados, polícia, tudo ligado à lei. Hipócritas são aqueles corrompidos pelo abuso de poder, fama e dinheiro. Portanto, ali estão os fariseus hipócritas e escribas, que quer dizer que hoje em dia são os nossos. Esses que Jesus amaldiçoou lá atrás são os mesmos de hoje, porém com nome diferente em poder executivo, legislativo e judiciário. Essas pessoas precisam se unir para nos ajudar. Eles estão ali porque nós colocamos eles ali. Então vocês também têm que aprender que lá atrás também foi mudada muitas regras, onde todos nós somos considerados da sociedade, onde todos nós temos direitos de votar e colocá-los lá, onde todos nós temos o direito de tirá-los também. E pesquisem porque se vocês for pesquisar direitinho a vida do político, aquele partido, vocês vão acabar chegando num voto mais legalzinho aí, porque independente da profissão e da função, todos nós estamos ali diante dos erros que são colocados ali à nossa frente para nos testar. Se estamos ali para fazer o bem, se estamos para fazer o mal. Então, na política também há gente boa. Pena que esses bons são tirados de alguma forma e muitas vezes brutalmente assassinados. Mas eu acho que cabe a vocês. É só observar o país, observar como é que vive todo mundo, como é que está a nossa terra, os direitos, as leis, que tipo de gente elas favorecem, que tipo de pão vai para sua mesa, se não está indo pão nenhum. O que virou a sua vida através daquele governo? Então, só a partir daí é que você pode pesquisar um novo governo e tirar aquele de lá. Vocês colocaram, vocês não são obrigados a estar com ele lá. Podem tirar a hora que quiser, tá bem? Um conselho aqui da Estrela Luz, da Claudinha. Beijinhos, eu vou beber minha aguinha agora e vou ali. Então é isso, gente. Tentem não errar. Tentem perceber que Jesus amaldiçoou fariseus, escribas, hipócritas, que mostram uma coisa, são outras. São lobos vestidos de cordeiro para enganar o povo. Mas essa maldição que Jesus colocou neles, vocês observam pelo que eles passam na vida. Porque essas maldições vêm através de coisas, porque a que se faz é que se paga. Não tem como um governante pagar ali por 210 milhões de habitantes, mas ele vai pagar com a sua saúde, ele vai pagar com entes da sua família, ele vai pagar de todas as formas. Porque o que se faz é que se paga. Não se planta cacto e se colhe morango, tá bem? Até mesmo para colher uma rosa, você passa pelos espinhos. Por isso que meu símbolo é sempre uma rosa. Porque até chegar na beleza da rosa, precisa passar por muitos espinhos até a ela. Beijinhos, que Deus abençoe cada um de vocês. E que aprendam a fazer escolhas. Aprendem a pesquisar antes a vida do sujeito, tá bom? Beijinhos.